Eu começo o vídeo de hoje fazendo a seguinte pergunta: qual foi a última vez que você ficou um dia inteiro sem usar qualquer aparelho eletrônico? Bom, eu posso apostar que faz um longo tempo que isso não acontece, né? Até porque no meio da pandemia não usar nada seria um passo pra loucura, né? Ou pelo menos pra mim. Hoje, muita gente não sabe viver sem televisões, smartphones, micro-ondas. Não, micro-ondas nem tá na lista, mas né. Só que um experimento resolveu testar pra ver o quanto as pessoas poderiam durar. Dá pra imaginar o que aconteceu? Bom, hoje eu vou apresentar pra vocês um pouco mais sobre 5 pessoas que ficaram isoladas sem poder nem mesmo assistir ao Mundo Inverso. Mas antes, não se inscreva de se esquecer, manda aquele likeoso aqui embaixo e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O objetivo. Em 2017, o canal 5 da TV britânica resolveu colocar no ar um programa muito curioso. A ideia era fazer um reality show com requintes de experimento no qual as pessoas eram isoladas ali do mundo durante 5 dias. Mais 5 dias seguidos, viu? Os participantes não teriam contato uns com os outros e ficariam sem acesso a qualquer aparelho eletrônico. Ou seja, nada de televisão, celular, videogame ou qualquer outra forma de entretenimento e comunicação. Cada participante teria disponível apenas um quadro branco, itens básicos de sobrevivência como comida e apenas 3 itens pessoais, tá? Lembrando novamente que esses itens não poderiam ser eletrônicos. Os participantes seriam colocados em uma espécie de quarto-cozinha com um banheiro disponível e ali teriam de ficar pela próxima semana útil. O grande objetivo do programa seria observar como as pessoas se comportam isoladas e sem qualquer forma de comunicação. Esse tipo de estudo já até foi feito diversas vezes, porém o cenário do mundo moderno colocou uma variável que no passado não existia: a dependência das redes sociais. Os participantes. Para que o programa pudesse ir ao ar, o Canal 5 precisava de participantes. Então, 4 voluntários foram selecionados para entrarem no programa. O primeiro que eu irei destacar é justamente aquele que poderia render mais frutos na observação. Trata-se de um rapaz chamado Lloyd, um suposto viciado em mídias sociais que aceitou o desafio porque queria passar um tempo longe de smartphone. Entraram com ele a blogueira Lucy e a estudante de enfermagem Charmaine. Ambas tinham objetivos semelhantes, porque queriam provar suas resistências diante de um isolamento tão radical. Lucy, porém, chegou ao programa com um adicional. Ela queria ver se conseguia, digamos que, hackear o experimento. É mais ou menos como se ela tivesse criado um plano para não sofrer durante a estadia no Canal 5. O quarto e o último integrante da lista de voluntários era ninguém menos que o apresentador do programa, George Lamb, um apresentador de televisão que iniciou sua carreira no rádio. Com uma vida agitada na frente das câmeras, George poderia provar para si mesmo que seria capaz de frear sua vida movimentada. Outro desafio para o apresentador era ver se ele conseguia ficar sem se comunicar. Esse que é o trabalho dele, né? O isolamento para uma pessoa que fala muito pode ser muito difícil. E eu sou uma dessas pessoas que falam muito, né? Com esse esquadrão de desajustados, digamos assim, o programa chamado In the Solitary, The Antisocial Experiment passou a ser relatado diante das câmeras. As primeiras 4 horas. Assim que entraram em seus casulos de isolamento, todos os participantes foram colocar em prática aquilo que tinham em mente para o programa. George pegou o seu baralho e foi jogar o clássico Paciência, um jogo que se pode gastar horas a fio. E eu até hoje não sei jogar. Lucy começou o que havia planejado para passar o tempo. Programou todas as suas atividades que iam desde exercícios físicos até trabalhos artísticos. Lloyd parecia não ter muitos objetivos, mas iniciou o programa de forma tranquilíssima. Nas primeiras 4 horas, tudo parecia correr bem, com exceção de Charmaine. A estudante de enfermagem chegou toda otimista no programa. No quadro branco que a produção disponibilizou para todos os voluntários, Charmaine escreveu uma mensagem de motivação. Assim que ela organizou suas coisas, foi logo pegar um dos seus itens pessoais, um conjunto de massa de modelar
que é uma boa coisa pra você fazer quando você não tem nada pra fazer, né? Segundo a própria estudante na entrevista ao programa, ela se divertia fazendo modelagem com um das suas familiares ali. Aquilo lhe daria forças pra continuar o isolamento durante 5 dias. Ou ao menos era isso que ela pensava, né? Durante a modelagem, Charmaine começou a chorar. Bom, seriam lembranças, saudades, medo, um pouco de tudo. Não sei dizer ao certo o que se passou na cabeça dela, mas isso levou a um quadro de desestabilidade total, família. Foi com exatas 3 horas e 50 minutos de prova que ela pegou o segundo item que havia levado. Uma carta do seu marido. Ambos haviam pensado que Charmaine só abriria a carta por volta ali do 3º ou 4º dia. No entanto, foram precisos menos de 4 horas para o desespero bater. A estudante se trancou no banheiro, leu a carta e quando finalmente saiu, ela apagou do quadro a mensagem de motivação. Quando o relógio bateu 4 horas e 45 minutos de programa, Charmaine apertou o botão vermelho de desistência, família. A mente pode pregar peças bastante pesadas em nossas ações, né? O fim do primeiro dia. Com uma desistência em menos da metade de um dia, o programa resolveu colocar uma nova participante. Sarah era seu nome. Uma mãe solteira que tinha um objetivo muito parecido com a de Charmaine. Quando resolveu se voluntariar, claro. Ela queria saber o quão forte é uma pessoa. Será que esse filme poderia se repetir? Ainda no primeiro dia, o programa do Canal 5 sofreu uma nova baixa. Por volta das 23 horas de confinamento, George Lamb apertou o botão vermelho. O apresentador, que parecia tão confiante antes de entrar na câmera de isolamento, não suportou a pressão de continuar ali. Durante todo o programa, uma psicóloga estava observando os participantes, claro, né? Ela tecia comentários sobre o comportamento de cada um e pouco antes de George desistir, ela disse que ele parecia se sentir imponente. O próprio apresentador comentou depois que algumas horas após a reclusão, ele só pensava em querer sair de lá. O fato também de não saber se era dia ou noite perturbou de maneira incontrolável sua cabeça. Com a desistência de 2 dos nossos 5 heróis, o programa seguia na espera de que ao menos um deles pudesse finalizar os 5 dias, né? Bom, no início não parecia algo tão impossível assim. Os 5 dias sem internet. Lucy, Sarah e Lloyd, os 3 últimos voluntários do In The Solitary, lutaram para durar o tempo restante da estadia do mundo sem internet. Cada um descobriu uma fórmula secreta para manter o controle, o que não significava necessariamente manter sanidade, né? O suposto viciado em mídias sociais, Lloyd, por exemplo, passou a conversar com as câmeras para se manter em atividade. Ele começou a falar de forma triste, mas logo parecia tão entretido com os debates que sua moral subiu muito. A princípio ele podia parecer um maluco, mas se vocês pararem para pensar, talvez não fosse tanto, né? Lloyd era o suposto viciado em redes sociais, portanto devia estar acostumado a fazer lives e até mesmo vídeos. Falar sozinho não era algo tão estranho assim como eu tô fazendo agora. E a única diferença é que ele não teria a resposta dos internautas, né? Lucy foi quem pareceu a mais esperta para combater o tédio. Seu cronograma de atividade a mantinha a maior parte do tempo com a cabeça ocupada. E se existe um ditado que serve muito bem é: mente vazia, oficina do capiroto, né? Com o seu tempo preenchido pelos exercícios físicos e a pintura, Lucy teve menos momentos de estresse ou que pudesse, sei lá, fazer ela desistir daquilo. Ela tinha controle sobre suas ações e isso foi um sinal de força por parte da blogueira que havia se separado há pouco tempo e poderia estar se sentindo sozinha. Ou não, né? Mas sei lá, pessoas da internet falavam isso. Os desenhos que ela fazia ainda serviam para enfeitar o quarto e a cozinha. Ou seja, ela se preencheu. Essa sabe das coisas. Isso com certeza foi um ponto positivo, né, na estadia dela ali. E se os 2 primeiros encontraram fórmulas secretas para se entreter, Sarah foi encontrada, por assim dizer. Sua mente em estagnação trabalhou de uma forma muito louca e fosse com que uma mãe que estava ali pensando nos seus filhos começasse a ter delírios de perseguição. Ela passou a não se sentir segura dentro do quarto, mesmo não havendo perigos. A situação foi tão grave que a produção quase a tirou do isolamento poucas horas antes do fim do experimento. No entanto, ela se manteve firme até o fim. Quando o relógio finalmente bateu a marca dos 5 dias, George Lamb tocou a sineta da liberdade.
Um por um, os heróis da vida sem internet foram saindo dos seus casulos. Segundo eles, apesar de todo o tormento, todos eles se sentiram pessoas melhores do que eram antes. Haviam evoluído de alguma forma? Não se sabe ao certo, mas o experimento parece que foi um sucesso, né? Durante os 5 dias, foi possível observar diversas maneiras que o corpo e a mente podem reagir em situações de isolamento. O estudo foi feito em 2017, mas acaba que diz muito sobre como as pessoas estão se comportando no meio dessa pandemia, né? Lembre-se que a pandemia ainda existe e por isso todos devemos nos cuidar. Usem máscara, lavem as mãos, álcool em gel, tudo que tiver no seu alcance para prevenir qualquer outra situação, tá? É muito sério e a gente precisa pensar muito sobre isso. Mas então, família, esse vídeo vai ficando por aqui. E você? Acabou esse vídeo com uma pergunta: teria coragem de se isolar por 5 dias sem absolutamente celular, internet ou meio de comunicação? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Valeu!